E aí, maconhistas incríveis e maconhistas maravilhosas, sejam bem-vindos a mais um Roda Brisa. Faz muito tempo que a gente não faz esse quadro aqui. Hoje esse é um vídeo muito importante pra mim, porque ele faz parte daquele trabalho que a gente falou que estava fazendo em março, lembra? Que não é pra gente lembrar só em março, mas vamos utilizar esse gancho pra falar das mulheres. E hoje eu tô aqui com mulheres maravilhosas que toparam essa aventura de vir aqui gravar esse videozão com a gente, e eu vou pedir pra elas se apresentarem. Bom, oi todo mundo, eu sou Isabela Venturosa, sou antropóloga, trabalho numa ONG aqui em São Paulo chamada Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. Sou também pesquisadora, professora, dou cursos sobre masculinidades, então sou uma mulher que trabalha com homens, que pensa os homens e como eles se tornam homens. E tô terminando aí um doutorado lá na Unicamp, no Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, pensando se os homens podem ser feministas. E lá no coletivo a gente faz um trabalho muito legal há 10 anos com homens denunciados por crimes de violência contra a mulher, tocando rodas de conversas semanais com eles para eles pensarem como eles chegaram, onde eles chegaram. Bom, eu sou a Gabriela Arima, sou advogada da Reforma, que é a rede jurídica pela reforma da política de drogas, tenho extensão em políticas públicas, também sou membro do Núcleo de Drogas e Saúde Mental da OAB São Paulo e sou promotora legal popular pela União de Mulheres de São Paulo. Eles formam já, acho que há 27 anos, mulheres para que promovam o feminismo e o direito da mulher aí pelo Brasil e afora. Bom, eu sou a Queca, eu sou presidenta da CUCA, Associação Cultural Canábica de São Paulo. Dentro do feminismo, basicamente, é como eu atuo hoje, né, usando o espaço lá dentro da CUCA para que a gente consiga trazer esse debate. Ainda vive dentro do ativismo canábico uma cena extremamente machista. Acho muito importante cada vez mais a gente ter mulheres ocupando, né, espaços de liderança, não só no ativismo, mas eu tô aqui pra representar esse quadradinho. E aí, agora devidamente apresentadas as minhas maravilhosas, eu queria perguntar pra vocês uma coisa. Enquanto mulheres, do que vocês adquiriram hoje, é uma pergunta um pouco genérica, mas é algo que eu vejo que as pessoas ainda não têm muita distinção. A pergunta é bem simples, é pra você, o que é assédio? Bom, pra mim assédio é qualquer coisa que transgride a minha liberdade, o meu direito de estar na rua ou de estar em casa, me sentindo confortável e me sentindo respeitada. Como ela falou também, é algo que fere a minha liberdade, mas que acima de tudo me causa algum constrangimento. Então, a partir do momento que eu não estou me sentindo confortável com alguma postura de um terceiro, de uma outra pessoa, isso pode configurar um assédio. A partir do momento que fere a minha pessoa, o meu ser, isso é um assédio. Assédio, pra mim, é uma coisa que me incomoda, que me fere, e que, principalmente, acho que as pessoas não falam muito sobre isso, mas o assédio, ele traz uma série de danos, né, psicológicos, e ultrapassa o limite do que deveria ser normal ou não. Sei lá, é difícil explicar o que é assédio, né? É louco, né? É difícil? É louco porque ao longo da minha vida eu tive uma criação muito machista, né? Minha mãe era machista, era muito, mulher machão, tem que fazer mesmo e tal, mas ela trazia algumas ideias de tipo, Fernanda, você tem que ser homem pra poder vencer na vida. Se você não fingir que você é homem ou agir como homem, você não vai vencer. O tempo todo, quando eu sou vítima de qualquer machismo, de qualquer assédio, eu sinto que o problema é comigo. Vocês têm essa mesma sensação? Eu acho engraçado te ouvir falar, porque a maior parte das mães eu acho que faz o contrário, não pede pra gente ser homem, se portar como homem pra vencer. Pede o contrário, haja como menina pra ser respeitada e tudo mais, né? Eu cresci com 2 homens, eu tenho 2 irmãos mais velhos e nessa casa eu sempre tive que disputar um lugar de respeito, então sempre me afirmei muito. De alguma maneira eu também sempre conflitei muito com os homens. Tipo, você vai vir pra cima, você é ruim, eu sou pior. Então vem, então eu sempre tive uma atitude muito combativa, então compreendo isso de tentarem vender que a culpa é nossa, mas acho que tive um bom trabalho com relação com as feministas e tudo mais, de construir isso em mim, de tipo, a culpa não é minha.
A culpa é dessa sociedade, desse pensamento social. E eu nem coloco em termos de a culpa é dos homens, porque eu acho que eles são produtos também. Então, pra mim é uma questão muito de mudar perspectiva, de mudar sistema de pensamento pra todos. Muito doido, porque o opressor e o agressor, ele sempre vai dar um jeito de fazer com que a vítima se sinta culpada pela agressão que ela mesma sofreu, né? Mas eu acho que essa relação familiar, né, que a relação familiar é o primeiro modelo de relação que a gente tem, né, na vida e etc., ela vai afetar muito o como você vai encarar e como você vai enxergar o mundo, como você vai enxergar relações, seja relações com outras mulheres, seja relações com outros homens. A minha mãe, ela foi a típica mulher que se submeteu ao homem. Então, ela deixou de trabalhar quando ela se casou para poder ficar, ser, né, a dona do lar, ser cuidar das crianças, etc. Ver esse modelo patriarcal também fez com que eu criasse uma repulsa e eu mesma falasse, não é isso. Então eu sou a minha dona, né? Então eu que tenho que me prover, eu que vou me sustentar, o dinheiro vai ser meu, eu nunca vou depender de homem pra nada, assim. Minha construção familiar, ela é, assim, bastante complicada. Venho de uma família privilegiada em questão de grana. A minha mãe, ela foi casada com o meu pai até quando eu tinha uns 4 anos, e aí depois disso, ela logo casou com o meu padrasto. Eu fui abusada por esse padrasto. Não acho que isso me levou pra um lugar de ser sapatão, acho que contribuiu. Pra quem não sabe, eu sou sapatão. Pra quem ainda não sabia. É muito louco pensar que nessa construção familiar, a partir do momento que as pessoas sabem da sua sexualidade, né, enquanto mulher lésbica, você também é cobrada por ser machista. Então, tipo, você vai pra roda com teus amigos ou com os teus primos, com os irmãos. Assim, isso é um relato que eu ouço de muitas mulheres lésbicas. Aquela mina é mó gostosa, né? Ah, tipo, nossa... E aí você percebe que tentam levar, de certa forma, a mulher lésbica também pra esse lugar de assediar, de abusar outra mulher. A minha mãe, ela, de certa forma, acho que me ensinou um tanto a ser machista também, sabe? Às vezes a gente acaba reproduzindo o machismo, simplesmente se colocando no lugar que as pessoas dizem que a gente, enquanto mulher, tem que estar. E você tem que desconstruir o que foi falado a vida inteira pra você. E eu, de certa forma, por né, ser lésbica, conseguir circular mais facilmente nos meios masculinos, tá tão enraizado na estrutura da nossa sociedade. O que a gente tem que fazer pra conseguir atingir a estrutura dessa pessoa? Isso é um trabalho que eu venho tentando fazer comigo mesma, assim, de observar quantas mulheres tem nos ambientes, em lugares de liderança, em lugares de posição e tal. Eu também, por conviver muito com homens, fui considerada uma mulher muito masculina a vida inteira. Mas quando eu era mais nova, eu achava super legal assediar outras mulheres com os meus amigos, porque eu achava que eles iam me aceitar melhor. Se eu fosse a mulher que aceita que os caras falam, nossa, mal gostosa, você fala, não, é verdade, mal gostosa, eu achava que eu ia ser mais legal, ia fazer mais amizade com eles, ia ser mais bem quista, né? Exatamente. Como trabalhar com todas essas questões dentro de casa. Desde bullying, assédio, agressões dentro da nossa própria casa, né? Porque como a Gabi falou, é a nossa primeira noção de relação, né? A relação dos nossos pais, a relação da nossa família, a relação deles com a gente, é a nossa primeira relação que a gente vai depois reproduzir no mundo, né? As mulheres da minha família eram super machonas e os homens da minha família muito sensíveis. Mas eu ainda fiquei muito confusa quanto a muitas coisas. Por exemplo, que você tem que se dar ao respeito. Vocês passaram por isso também? Em casa era bem difícil, porque nasci nesse lar com 2 meninos 4, 5 anos mais velhos, e a minha mãe queria muito uma menina. E uma menina pra ser menina, né? Culturalmente menina. Então, anda com a perna fechada, usa vestido, brinca de boneca, seja mais feminina. E eu era o contrário disso tudo. Eu jogava bola, quebrei braço, perna. Ia na onda dos meus irmãos também e me colocava muito nisso. Dava um monte de problema, era um menino no corpo de uma menina, digamos, socialmente, né, falando. Então sempre teve essa quebra da expectativa de gênero. E acho que isso foi muito importante pra mim nessa construção. Pra mim foi aí que eu percebi, acho que eu me vi feminista muito criança, assim. E nesse combate com os meninos, falando, eu também quero estar aqui, eu também quero jogar bola, eu não vou ser sensível e toda nhenhenhen e tal. E poderia ser também, mas não me diga o que eu tenho que ser, eu vou ser o que eu quiser. Eu acho que talvez seja o espaço mais difícil de atuar, é o seio da família mesmo. Eu acho que é o mais difícil de você levar tudo aquilo que você acredita, de você militar de verdade, é na sua própria casa, com as pessoas que te criam, com quem você tem relações de afetividade, consanguínea ou não. Eu acho que é o lugar mais difícil de você construir
construir essas relações dialógicas, mas também é um dos mais importantes para ser multiplicador. Porque se você não consegue fazer em casa e passar por esses lugares, que tipo de ambiente seguro você consegue criar para sua própria vida e ter saúde mental e tudo mais? Então, um desafio aí pra gente. Eu sempre falo isso, principalmente com a questão das drogas, né, da cannabis, principalmente os maconhistas aí no Brasil afora, que se a gente não consegue desconstruir dentro de casa, quem dirá o resto do mundo, né? Cara, é muito legal ter Instagram e tal, mas a mãe e o pai nem sabem que a pessoa fuma maconha, né? Você tá ali assumindo pro mundo, mas você não consegue assumir a sua bandeira pra sua própria família, mas eu acho que isso é tão difícil porque a gente coloca a família num patamarzinho, né, num altarzinho de que foram as pessoas que criaram a gente, né? Então não cabe a nós desconstruir elas deveriam ser perfeitas e etc. Eu venho de uma família japonesa, que, né, a cultura japonesa é extremamente patriarcal, a mulher é extremamente submissa, então eu vejo minha avó, apesar da minha avó ter feito universidade, etc., sempre foi dona de casa, sempre esteve ali, né, pra cuidar do lar. Eu sempre falo isso, eu acho que eu tenho muita sorte de ter uma mãe que, apesar dos pesares, né, apesar dos defeitos dela, ela é uma pessoa extremamente desconstruída, uma cabeça muito boa. E a minha irmã, a gente sempre foi criada pra estar pro mundo, assim. Então, pra trabalhar, pra se prover e etc. Mas ao mesmo tempo, você vai pegando essas coisas, né? Essa questão da sexualidade. Caraca, quando minha família descobriu que eu tomava anticoncepcional, gente, foi o auê, convocou-se a assembleia da família, das mulheres da família, porque, porra, não, ela vai engravidar e aí, etc. E eu tenho certeza absoluta que o mesmo não se daria se fosse com um homem, né? Se eu fosse um homem, isso não jamais seria pauta. Seria, na verdade, talvez uma questão de orgulho, assim, né? Entregam uma caixa de camisinha. Exato, entrega um prêmio ali, o troféuzinho, porque perdeu a virgindade. Então, eu vou trazer aqui uma questão que ela vai muito além do abuso de fato que eu sofri, vivendo situações desconfortáveis, acordar de madrugada, querer ir até a cozinha e pegar meu padrasto batendo punheta na sala, assistindo Sexy Time. E assim, a pessoa não se comovia ao perceber que algo passava. A maioria das mulheres, elas sofrem abusos e estupros dentro da própria casa, né? Por maridos, por pais, por padrastos, por irmãos, por tios, por avós. Garantir que essas crianças, elas cresçam com uma estrutura psicológica autossuficiente para conseguir dar de cara com o mundo, sabe? Quando de fato eu comecei a falar sobre isso, eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a me sentir adulta na vida, manja? Porque eu comecei a entender toda essa estrutura psicológica que eu precisava ter por conta disso. Tô passando por um processo muito legal que chama Justiça Restaurativa. Tem como propósito principal reparar o dano à vítima. Não é porque o agressor foi preso, foi condenado, que o dano psicológico, o dano causado à vítima foi reparado. Conversei com a Cecília, minha amiga da Reforma também. Falei, cara, eu preciso de ajuda, eu quero denunciar o que aconteceu comigo. Ela e os meninos da Reforma, né, começaram a estudar e entenderam que o crime estava prescrito. Só agora, com quase 36 anos, me sinto psicologicamente empoderada para seguir minha vida, para tocar as minhas coisas. Muitas vezes essas mães são as mães machistas. É óbvio que a minha mãe via o cara saindo do quarto de pau duro. As mulheres da família também são responsáveis por esses danos causados. Quando a gente fala isso é nosso dever, né, como militante, desconstruir também em casa, tem essa outra dimensão de também a gente não se cobrar de fazer a desconstrução e, sabe, se eu não consigo ficar frustrada, se eu não consigo nem conversar com meu pai sobre isso, ou com alguém sobre isso, a minha mãe. Às vezes, as pessoas com quem a gente está se relacionando em casa não tem nem repertório para entender o que é abuso, o que é assédio. Um dos desafios mesmo é criar uma cultura em que as pessoas se sintam seguras. Quem sofre, principalmente, são as mulheres e crianças, meninos e meninas. Muitas vezes não conseguem identificar que era assédio, vai conseguir identificar anos. Tenho 30 anos e lembro daquilo que aconteceu e eu tinha sublimado, e aí isso tem uma série de consequências na vida dela. Sim. Que ela vai tendo alguns problemas e não vai conseguir identificar o que aconteceu. As pessoas vão ouvir, vão começar a identificar que aquilo que aconteceu não era natural, não é normal pôr a mão aí. O que é meu corpo, o que é o direito sobre o meu corpo, o que é o limite do meu corpo, com quem que eu posso falar. E aí as mães e os pais também, isso não é só uma responsabilidade da mãe, serem atores ativos e saberem acolher os filhos quando alguém falar, porque tem muito aquela história também, a criança chegar contando e os pais não acreditarem, acharem que é uma invenção, acharem, não deve ter acontecido, ela deve, criança, né, inventa as coisas. Então, mas o tio é tão tranquilo, não deve ter feito nada e tal. Então, muitas vezes a pessoa passa a vida
lidando com aquilo, não acreditaram nela antes, como não acreditam nas mulheres algumas vezes, muitas vezes, quando elas chegam. Vamos com calma, respirar e conseguir identificar as coisas e falar com outras pessoas. Nunca ficar sozinho em si mesmo, sempre falar com outros, seja você mulher, homem, criança, menina, adolescente, porque também os moleques que assistem esse programa já devem ter passado por coisas e não falado pra ninguém. Me vem à cabeça, por exemplo, o papel que a escola poderia ter nesse suporte, né? Quando a gente sofre dentro de casa, especialmente se você ainda não tem autonomia, não saiu de casa e tal, a escola é um lugar que a gente recorre, né? O tempo todo, os professores, os diretores, as diretoras e tal. Vocês acham que, por exemplo, se a gente tivesse um pouquinho mais de educação sexual nas escolas e de pessoas preparadas nas escolas, a gente conseguiria diminuir um pouco esses danos? Falando sobre a escola, eu ouvi semana passada de uma conhecida, estudam interpretação de desenhos. Ela identificou no desenho da criança algo, assim, diferente. Muito delicadamente chamou a criança para trocar uma ideia. Acho que a criança sentiu o acolhimento necessário para ir até ela. A criança devia ter 3, 4 anos, e falar: tia, o que é brincar de namorar? Que toda tarde, quando o papai ficar comigo em casa, ele fala que a gente vai brincar de namorar. E aí, no dia seguinte, a mãe procurou a escola, percebendo um comportamento estranho da filha, e aí elas chamaram, ela contou pra mãe, a mãe botou uma câmera e pegou. A escola, ela também tem um papel muito importante, mas a escola, ela precisa ser feita também por pessoas feministas, por mulheres, pessoas que não abafem esses casos, sabe? A gente vive numa sociedade extremamente despreparada para lidar com isso. As crianças, elas são tratadas como crianças idiotas e imbecis, e não como seres humanos em desenvolvimento. A importância da educação sexual nas escolas é muito grande. Eu acho que depois da relação familiar, né, o modelo da relação familiar, o primeiro modelo que a gente tem em contato com a sociedade é a escola, né? Então, o que você vai aprender, o bullying que você sofre na sua infância, isso vai refletir pra sempre, né? As escolas precisam falar sobre gênero, precisa falar sobre sexualidade. Não é incentivar, não é forçar uma sexualização nessas crianças, mas é discutir o que são essas relações, o que é o sexo por si só, pra que você saiba, pra que a menina, pra que o menino, criança, saiba que, tocar em você sem seu consentimento não tá certo, cara. O que elas estão aprendendo, elas estão absorvendo. Tudo que elas veem, elas estão absorvendo, e isso vai refletir no ser humano que elas vão se tornar, principalmente nos homens que essas crianças vão se tornar, né? A escola é foda, assim. Eu acho que é um dos lugares... tem uma dupla importância. Por um lado, a escola é um dos lugares onde você vai conseguir identificar as coisas. Por outro lado, é o espaço onde as crianças também podem ter alguma autonomia para identificar as coisas do lado de fora e fortalecer essa rede. Então, se na escola a gente não debate o que é racismo, o que é machismo, o que é homofobia, o que é capacitismo, essas crianças vão sair sem repertório pro mundo e vão reproduzir toda essa merda. Outros atores, tipo a saúde, vida longa ou SUS. As mulheres, as enfermeiras, as agentes de saúde, as médicas que vão fazer visita em casa e daí começa a conversar com a galera e fala, tá tendo alguma coisa aqui que não é de saúde, mas tá rolando algum probleminha aqui. É conhecimento, conversa, diálogo e lidar com essas coisas, não só colocar pra baixo do tapete, né? Agora eu queria uma ajuda de vocês, a gente tá vendo aí na realidade, no Big Brother, no mundo todo rolando. Como que a gente começa a identificar sinais de que tá vivendo numa situação abusiva? O abuso, ele não é só um abuso físico, né? Então, ele não é só o bater, ou até o verbal de xingamento, ou controlar a roupa, ou falar como essa pessoa deve se comportar, com quem ela deve sair, onde ela deve ir, tudo que viole a sua autonomia, né? Então, isso é o que caracteriza um relacionamento abusivo. Eu acho que o mais importante é você ter redes de afeto e de apoio externas à família, externas ao seu relacionamento, não ficar isolado em certas relações e saber que você vai poder contar com outras pessoas do lado de fora, que não vão te julgar, que vão te apoiar, independente se você vai voltar com o cara depois ou não e tudo mais, porque isso acontece. Acho muito importante orientar essa pessoa que tá sendo abusadora e que não é uma, depois ela vai ter outra e outra. Eu acho que é uma dupla questão. Você ter uma rede de afeto e de apoio externa às relações, para as mulheres poderem contar com outras pessoas, porque lidar com essas questões sozinha, nunca, né? E não serem julgadas, não serem cobradas, porque às vezes é uma dupla violência que você sofre. Mas você voltou com ele depois, eu não vou ficar atrás de você. E por outro lado, acho que esse negócio, não virar as costas pro cara, não que a gente tem que ser, né, empático, não sei o que lá, mas saber que esse relacionamento terminar ele vai fazer com outros também. E agora, se a gente for pra um lugar um pouco mais profundo, em que há, de fato, violência dentro de casa, como é que a gente faz essa denúncia? Quem pode fazer? Como? Quando? Como é que a gente ajuda as pessoas que estão nessa situação?
As pessoas, elas geralmente, principalmente as mulheres, né, a gente tem esse mito no Brasil de que fazer BO não adianta nada e etc. Mas, assim, é o menor indício de uma violência doméstica, é muito importante que isso seja feito. Primeiro, porque é um registro. Então, é um registro de que aquilo aconteceu, é um registro de que aquilo talvez aconteça de novo e de que a mulher tentou recorrer à justiça, né, ao Estado. A Lei Maria da Penha, né, que fala sobre a violência doméstica, violência contra a mulher, ela fala que hoje em dia terceiros podem também fazer essa denúncia. E aí é muito importante fazer essa questão da violência doméstica, porque a lei, ela tem algumas ela conceitua de algumas formas, ele entende que violência doméstica é aquela violência que acontece dentro de casa, no núcleo familiar. A vítima precisa ter uma relação com o agressor. Então, às vezes, se você apanha de um homem na rua, por exemplo, num rolê ou alguma coisa assim, não necessariamente isso vai ser caracterizado dentro da Maria da Penha, né? Então, isso também é bem importante de ficar claro. Então, o primeiro é fazer denúncia e tentar sair do convívio, né? Do convívio domiciliar, ir pra casa de amigo, ir pra casa de familiar. Agora vamos pra um outro âmbito, que é no meio do rolê. Eu tava, por exemplo, no carnaval, curtindo feliz, tranquila, fui em poucos blocos, porque já não estou com tanta disposição, e veio um cara de longe, começou a gritar, 1, 2, 1, 2, 1, 2... E eu me abri toda lá e falei, porra, galera da audiência, bora. Fui abraçar o cara tentou me dar um beijo na boca. Eu nem sabia o que fazer. Eu me esquivei, xinguei ele, falei, sei lá, babaca, ele saiu andando. Legal o seu trabalho. Eu falei, tá, só não assedie as pessoas mais. Obrigada, por favor. Em que outras situações vocês já se pegaram com esse tipo de atitude? E vamos lá, né? Vamos trabalhar isso. É legal fazer isso? Não é, coleguinhas? Eu não me senti bem. E lá no coletivo, eu trabalho mais com os meninos, né? E eles me deram um apelido que é Pincher. Muitas vezes, quando eu lido com assédio, essas coisas, os caras não esperam que a gente reaja. É muito comum que a gente não reaja porque foi ensinada a não reagir. É engraçado ver que eles não estão preparados pra gente reagir. E muitas vezes é perigoso a gente reagir, a gente pode estar desprotegida ao reagir a uma violência, seja ela qual for. Eu acho que é muito interessante que as outras pessoas não naturalizem a violência e estejam preparadas pra intervir. Não é as meninas que têm que chegar e falar que tá errado. É ver o cara assediando a menina, ver a menina bêbada ali no canto e o cara em cima, você tem que ir lá e falar, olha, isso aí não tá certo. Porque às vezes os caras ouvem isso e acham que eles têm que meter porrada. Então vira uma... Não é também virar vale tudo no meio do rolê. É saber que você tem que só, tipo, e aí, tá tudo bem? Acho que não tá legal essa situação. Eu tenho certeza que absolutamente todas vocês aqui, todos os dias se sentem um tanto incomodadas na rua com alguma coisa que acontece. Sim! Todos os dias. E isso precisa acabar, sabe? Porra, eu vou sair... Tem mulher que já passou por violência na rua, assim, que não foi violência de fato de chegar nos finalmente, mas que a pessoa fica traumatizada, tipo, eu não quero mais andar de transporte público, né? A violência que acontece no metrô, no ônibus. Eu não sei se todas as mulheres sabem disso, isso é uma coisa importante de falar. As mulheres, após as 22 horas, elas podem descer fora do ponto de ônibus. Se você não se sentir segura, na verdade, não é nem se não se sentir segura, peça pra descer onde você quiser e acabou. A rua, ela ainda é um lugar muito violento pra mulher, que seja psicologicamente. Uma outra coisa que eu acho muito importante falar aqui, e tentar de vez desmistificar essa merda. Todo homem é um estuprador em potencial. Se eu estou andando sozinha na rua e eu vejo do outro lado da rua um homem vindo, eu fico, de certa forma, um tanto desconfortável. Não significa que ele quer me estuprar, mas se ele quiser, ele tem uma chance muito maior de conseguir do que eu de defender. Isso significa ele ser um abusador, um estuprador em potencial, porque ele tem potencial para isso. Mas, em geral, a rua, ela precisa ser um ambiente... A rua não, o mundo, né? Precisa ser um ambiente seguro. A gente generaliza porque, de fato, esse é o modus operandi, né? A gente também... O estupro, ele é uma realidade no Brasil. Ser uma mulher nessa realidade, cara, é mais assustador ainda, né? E aí a gente tem medo por nós, a gente tem medo pelas nossas amigas, pelas nossas irmãs. Quando a gente fala, né, que é isso, que todo homem é um potencial abusador, a gente sabe que tem muito homem legal, sabe? Tipo, porra, se a gente não soubesse isso, a gente já tinha desistido, né? Já tinha matado as meninas. Já tinha queimado tudo e é isso aí. A gente fez um post lá na Cuca, que tem uma série de dados. Eles vieram do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, via Folha. O Ministério da Saúde registra que no Brasil, a cada 4 minutos, uma mulher é agredida por pelo menos um homem e sobrevive. Estupros coletivos cometidos por mais de um autor foram
3.837 em 2018. Os registros por violência sexual mostram que 7 em cada 10 vítimas são crianças e adolescentes até 19 anos. Em quase todos os casos de violência, o agressor da mulher é uma pessoa próxima. Pai, o padrasto, o irmão, o filho, o ex ou o atual marido ou o namorado. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. A gente falar sobre transfobia e o quanto essas mulheres sofrem violência, isso tem tudo a ver com o machismo. O índice de subnotificação, ou seja, as mulheres que não denunciam, é altíssimo, já que grande parte das vítimas teme denunciar seus agressores com medo de sofrer ainda mais violência. Poxa, o que a gente tem que fazer para transformar, reverter esse quadro e transformar o número que é bizarro em números menores, né? Menores, na verdade, a gente tem que zerar essa merda, né? Eu acho muito importante falar aqui também que muita gente entende que o feminismo ele é o oposto do machismo, quando, na verdade, o machismo ele diz que a mulher é inferior ao homem. O feminismo ele não diz que a mulher é superior ao homem. O que o feminismo quer é igualdade, né, entre homens e mulheres. Se a gente for dizer que o machismo ele não é tóxico para os homens, a gente tá mentindo. Os caras, é óbvio que os caras sofrem, né, com uma pressão de ser o provedor, de ser o fodão, de bancar a casa, de não pode chorar, não pode ser vaidoso. O homem, ele pode, tanto quanto a mulher, usar saia, fazer a unha, sei lá, usar maquiagem. Assim como a mulher pode, adoro, usar boné, jogar bola, gostar de carro. E quanto mais os homens conseguirem entender isso, estiverem do lado do feminismo, a gente vai conseguir transformar essa sociedade num lugar muito mais saudavelmente habitável para todas as pessoas, né? No vídeo que a gente fez só com as meninas, a Jéssica relatou um caso pesadíssimo de que, já passaram a mão nela no trabalho. E aí eu queria que a gente dividisse isso. Nessas situações que a gente tá num trampo, é um trampo sério, é o trampo que você queria, é um bagulho foda. Como lidar com tudo isso? Porque eu não vou poder xingar o cara, vai tomar no seu cu igual eu faço com o cara na rua. O trabalho é um lugar muito difícil porque tem questões claras de hierarquia, né? Onde muitas vezes custa o seu trabalho, então é difícil de fazer a denúncia. Então, primeiro lugar, eu acho que cabe à empresa ter uma política de integridade. E é isso que a gente vem vendo em alguns lugares, as pessoas implementando. Construir uma cultura interna onde assédio, onde machismo, onde racismo não sejam parte da cultura da empresa. Então, muitas vezes, quando a gente traz esses relatos para dentro do espaço de trabalho e fala não só com quem está numa hierarquia mais baixa, mas estou falando de falar com dirigente, estou falando de falar com gerente, que muitas vezes é um machista escroto, para saberem que não tá tudo bem colocar a menina para servir cafezinho, ela tendo não sei quantos pós-graduação, não sei o que lá, fazer a menina chorar na reunião, outro cara levar a ideia que era na verdade da menina. A mulher sabe muito, né? Tem formação tanto quanto o cara. Às vezes o cara sabe nada, né? A gente às vezes conversa e fala, queria ter a autoestima de um homem branco medíocre. Tem que ser encapsulada e vendida. Nossa! Porque você, né, você às vezes sabe muito e não consegue se reafirmar ali porque é um ambiente machista. Eu acho que a gente vê hoje em dia muito as empresas discutindo, fazendo comitês de diversidade, né, o ativismo. As pessoas descobriram que o ativismo vende, né, que as causas sociais, ela tem ali um capital social bem forte com isso. Coloca lá a pessoa negra como totem, ou pega ali, tem um comitê de diversidade sexual como totem, etc. Mas qual a efetividade disso dentro da própria empresa, para além do marketing, né? Se a gente não tem a qualidade de vida dentro do próprio ambiente de trabalho, dentro da própria empresa, cara, como, né? Como que a gente vai coibir isso? Quando os casos são, assim, reiterados, né? São mais de vítimas, etc. O Ministério Público tem também canal de denúncia anônima, então é muito importante também estar ciente disso. Acho que pelo site dá pra encontrar esse tipo de coisa. Às vezes pode ser um amigo que vai fazer a denúncia, sabe? Uma pessoa que às vezes você nem conhece, mas que sabe, não tem uma relação próxima, mas tá acompanhando a situação e sabe que aquilo é um absurdo, sabe? O trabalho, eu passei... um ano atrás, mais ou menos, uma situação bem foda. Eu passei a viver com esse chefe situações, assim, quase de equiparação do que se fazia, sabe? Então, ele era um cara super irresponsável, ele não cumpria com as tarefas dele. E ele começou a me tratar em reunião, gritando. E eu, né, de um tempo pra cá, já venho tentando praticar, ou pelo menos introduzir na minha vida, a comunicação não violenta. E aí aconteceu uma situação que eu fiquei muito incomodada, que ele, foi muito grosso comigo, bateu na mesa, mandei uma mensagem pro RH, falei assim, quero conversar, tá disponível? Burra, porque eu devia ter relatado ali, e eu não relatei. Conversei, falei, olha, tá acontecendo isso, acho que isso, se continuar, vai se caracterizar como assédio moral. No dia seguinte,
uma reunião, ele fez a mesma coisa de novo. Aí eu mandei outra mensagem pra RH falando, agora eu quero uma conversa com ele. Durante a conversa do RH, cara, eu não tô aqui te pedindo nada além de praticar a comunicação não violenta. Nada além de respeito. Aí ele falou, mas eu não vou me adaptar a você, você tem que se adaptar a mim. E adivinha o que aconteceu? Eu fui mandada embora no dia seguinte, eu chamei o RH, que é uma mulher, pra conversar. Eu falei, eu queria que você soubesse que você tá fazendo uma coisa muito errada, porque você tá mandando embora a pessoa errada. Eu me senti extremamente abusada, não só por ele, mas pelo RH. A empresa tudo, né? Por A tudo. estrutura. RH muitas vezes é conivente. Por exemplo, o RH já começa com assédio moral quando vai te entrevistar, pergunta se você pretende engravidar. Se você é Nossa, casada. absurdo. Que é uma coisa que é contra lei, mas acontece ainda hoje. Muito assédio moral para as mulheres nas empresas em diferentes ramos, com esse pânico moral em torno da gravidez, né? Se vai cair a produtividade da empresa, porque não sei o que, não sei o que lá. Ficam fazendo comentários sobre o seu corpo, sobre como você se veste, que não vão fazer pros caras. Né? Assédio moral é uma coisa incrivelmente comum também para homens nas empresas, não só para mulheres. E aí tem todas as questões de saúde mental aí, porque a gente sabe, a gente tá falando de corporativo, esses ambientes são tóxicos. Eu não trabalho com o termo masculinidade tóxica porque eu acho ele patologizante e moralizante. E vocês são maconheiristas, eu fico pensando se a gente compra esse negócio do tóxico, porque o tóxico pode ser bom também. Eu acho que nem é tóxico, é não ético, é antiético. Você tem uma postura ética no mundo? Então, sabe, você vai pensar como isso vai atingir outras pessoas. A gente tá falando de poder, que não interessa se você é mulher, não interessa se você é negro, não interessa se você é homossexual. Se você estiver num ponto de poder e subir a cabeça, você para de ver todo mundo. E aí, outra coisa, a gente tá falando de responsabilidade. Como você trata as pessoas com responsabilidade e com ética. Tipo, você tá fumando o seu, você tá atingindo alguém? Não tá, então tá beleza. A gente tá falando muito sobre casa, sobre rua, sobre trabalho. E eu acho muito importante a gente falar sobre política. Outro dia eu tava tendo uma conversa com uma amiga. Eu não acredito em política, eu quero quebrar o sistema. O que a gente precisa fazer, né, com a política hoje é eleger a nova política. A gente precisa acabar com os velhos políticos que estão intrinsecamente ligados com corrupção, com abuso. A importância da gente eleger mulheres negras, a gente precisa eleger mulheres trans, a gente precisa... não Damares. Exato! Feministas, não Damares, muito bom. A gente tem um cara no poder que é extremamente machista, é extremamente escroto, que incentiva práticas machistas, né? Que diz que deu uma fraquejada e teve uma filha mulher, que não beija o filho homem. E a gente só vai mudar o país se a gente trouxer a nova política. Quebrar o sistema a gente não vai. Eu lembro que quando eu vim aqui, a Fê perguntou pra mim o que está faltando na maconha. E eu respondi, mulher. Não só enquanto representação, mulher enquanto amor. Enquanto esse espírito materno de amor, de acolhimento, de cuidado, né? Os homens, eles precisam entender que eles também precisam se beijar, eles também precisam se abraçar, eles também precisam se amar. A gente tá vivendo um mundo tão ruim, assim, e eu vejo que isso tudo foi causado pela falta de amor, né? Pela competição e não pela colaboração. Os homens se permitam viver o amor sem achar que vocês vão ser julgados por ser viadinho ou coisinha. Cara, todo mundo... Vocês sabem de si, sabe? E pode ser viado também. Porque viado é massa, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. E viado não é xingamento. Lembrando. Se uma mulher quiser dar uma dedadinha no seu cu, você também não é viado, entendeu? Isso é uma coisa muito importante de ser falado. Não te torna gay, entende? Pode brincar então, assim, com o cu, livre da vida. Vivam os seus cus, porque cus são legais. Eu adoraria ter uma próstata pra aproveitar melhor o meu cu. E aí, de vocês, eu queria só mais um favorzinho. É que vocês, além do projeto de vocês, citassem projetos legais de apoio e suporte à mulher. Tem um projeto muito massa que eu acompanhei de perto nascer, que é um espaço de acolhimento para pessoas LGBTQI+, em situação de risco. O Casa 1 faz um trabalho bem legal de acolher temporariamente as pessoas até que elas consigam retomar a vida, conseguir emprego e tal. Se tornou um espaço cultural também. Então lá tem muita palestra, muita roda de conversa, lá tem uma biblioteca, tem diversas pessoas que colaboram, diversas profissionais, advogadas, psicólogas, pedagogas, enfim... Um monte de gente que trabalha contribuindo com a Casa 1, então acho que é um espaço massa. Queria fazer convite pra galera aqui.
A Cuca, em parceria com um projeto chamado Ganja Coletiva, tá em parceria com o Mídia Ninja, organizando um evento super massa, que vai rolar 21 e 22 de março. Vai ser uma pegada mais cultural e tal, vai ser de graça, lá na nave coletiva do Mídia Ninja. 18, 19 e 20 de abril, a Festa Feliz 420 vai acontecer, esse ano num formato mais expo, mais festival, ter aí uma série de palestras, rodas de conversa, debate. E no dia 20 de abril, a tradicional Feliz 420, que aí vai ser só a festa, que vai ser com precinho massa. Além da União de Mulheres, né, aqui de São Paulo, que é um espaço incrível, construído pela Melinha Teles. Tem a Renfa, que é a Rede Feminista de Antiproibicionistas. E a Renfa, acho que atualmente talvez seja o maior coletivo de mulheres atuantes no Brasil. Tem o projeto Libélula também, que é um projetinho novo que tá rolando aqui em São Paulo, que vale muito a pena. As meninas têm Instagram, elas estão fazendo várias conversas por aí. Eu sou do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, né? Lá é um espaço que a gente tem rodas de conversa, algumas oficinas. Acho que é legal o pessoal ver as nossas postagens, acompanhar a gente nas redes. E, além disso, a gente tem uma parceiraça histórica aqui em São Paulo, que é a Casa Eliane de Gramont, que é um centro de referência importante na cidade. Puxar um pouco a sardinha pro meu lado, que é desse trabalho com os homens, porque eu acho que muitas mulheres nos procuram e falam: pra onde que eu posso mandar o meu homem? Tem um projeto muito legal no ABC que chama E Agora José, que a gente é parceiro aí também histórico, procurem saber também. O outro é o nosso próprio grupo de masculinidades lá do coletivo, o núcleo de masculinidades, que tem feito essas rodas também, além do trabalho com os homens denunciados, a gente também faz rodas. A gente tem o Instituto Promundo, no Rio de Janeiro, que trabalha também com homens e meninos, pensando na juventude, pensando em questões raciais. Recife tem um outro trabalho que chama Instituto Papai, que é lindo, também trabalha com classes sociais mais baixas, trabalha com juventude. Além dos canais que a gente tem falado, tem o Disque Denúncia, que é 180. Tem também Defensoria Pública, outro canal que a gente não citou aqui, e tem o núcleo o Nudem, que trabalha com as mulheres, que são parceiras importantíssimas. Para além disso, o Centro de Referência de Defesa da Mulher. Bom, eu vou fazer mais uma indicação, porque para fazer esse vídeo eu convidei várias mulheres, eu descobri vários projetos, e um dos projetos que eu gostaria de falar aqui é o Indique Uma Preta. Vocês já ouviram falar? Porque é muito importante, eu acho, a gente vamos trazer mais pessoas para tratar de todas essas questões, porque tem bastante diferença hoje e a gente sabe. Eu espero que vocês tenham gostado muito, que não tenha sido tão dolorido esse aprendizado, porque os aprendizados às vezes machucam, mas eles fazem a gente melhor depois, né? Então eu espero que você tenha conseguido sobreviver com a gente, que você tenha se identificado e tenha se sentido acolhida ou acolhido, porque a gente tá aí tentando esse movimento de acolher todo mundo e se transformar. Se você tem alguma sugestão, alguma crítica, quer adicionar alguma coisa, quer corrigir alguma coisa, fala com a gente, deixa seu comentário, chama a gente nas redes, pode adicionar aí no Instagram, no Twitter, todos os lugares tem uma maconhista para conversar com você, porque se você não sabe, nas redes aí, ó, Twitter e Instagram, é tudo mulher falando com você. E porque a gente tem material de sobra aqui com essas mulheres incríveis, esse vídeo vai ser também um podcastzão. Na quarta-feira você vai ter a versão completa da gente falando aí no seu ouvidinho de manhã antes de ir trabalhar. Espero que vocês tenham gostado e deixem sugestões aí de temas que a gente pode trazer e bora! Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos para o usuário, com a liberdade de expressão amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187.